e a gente está um pouquinho atrasado, e então vou fazer a apresentação para vocês. No final, eu vou abrir para que vocês abram o áudio, tirem dúvidas, abram os vídeos, a gente possa compartilhar e tirar algumas dúvidas no final, tá bom? Sejam muito bem-vindos ao aulão do Suco Vivo, dose diária de saúde, vocês vão entender por quê. Então, para quem que é essa aula? Essa aula é para quem não tem uma alimentação saudável no dia a dia, porém tem curiosidade ou vontade de aprender a se alimentar de uma forma mais saudável. Essa aula é também para quem já está na transição para uma alimentação natural no seu dia a dia, ou buscando aumentar o consumo de alimentos funcionais e ou orgânicos. Alimentos funcionais são alimentos que, além de nutrir, eles têm funções dentro do nosso corpo, funções específicas de prevenção ou tratamento até de certas doenças. Essa aula também é para quem já está tendo uma alimentação natural e está querendo melhorar ainda mais a qualidade nutricional da sua dieta. Essa aula é para você, né? Mesmo que, né, você não tenha conhecimento sobre nutrição, sobre nutrientes, sobre alimentos nutritivos. Essa aula é para você, mesmo que você não saiba fazer receitas nutritivas, práticas e funcionais no seu dia a dia. E também, né, mesmo que você não saiba nada sobre alimentos funcionais, que eu já comentei, a gente vai falar muito sobre esses alimentos funcionais, que são alimentos que, além de nutrir, previnem e tratam doenças. Agora, isso é importante, hein? Essa aula não é para você que é preguiçoso e que não quer se esforçar para melhorar sua alimentação. Confesso que, às vezes, a gente sente preguiça, né? Mas quando a gente se esforça, né, para melhorar tudo que a gente quer na nossa vida, a gente realmente consegue, né? Então, essa aula não é para você que está procurando algum tipo de fórmula mágica para ter mais saúde, energia e disposição. Tá? Vocês vão entender o porquê. E essa aula não é para quem não gosta de estudar. Não é, e nem para ser pessoas que não gostam de ser criativas no dia a dia, né? Então, qual que é o objetivo, então, dessa aula nossa hoje? É ajudar você a dar os primeiros passos rumo a uma alimentação desintoxicante, ativando o sistema imunológico. Gente, quem que não quer hoje em dia, né, ativar o sistema imunológico, né? Desde tudo aí que a gente já viveu nos últimos anos, né? E então acredito que isso é algo assim prioritário. A nossa saúde precisa ser a nossa prioridade na nossa vida, a nossa riqueza principal, né, é a nossa saúde. E esse estudo que a gente está iniciando hoje, ele é um estudo de alimentação desintoxicante que ativa o sistema imunológico. E aí vocês vão entender com o decorrer da apresentação o porquê. Então, primeiro, eu gostaria de começar aqui com essa frase do mestre japonês Meishu Sama, que é o meu mestre. Gostaria de honrá-lo aqui com essa frase que eu amo muito dele, que é: mas o que é a verdade? A verdade é o estado natural das coisas. Então, essa frase vai fazer muito sentido para vocês no final da apresentação, porque a gente vai falar muito sobre estado natural, sobre natureza, sobre energia vital, sobre a energia da vida, né, de Deus, da natureza mesmo, né? Então, quem sou eu que vos fala, né? Quem não, algumas pessoas aqui me conhecem, outras não. Então, meu nome é Bruno Andrade, eu sou publicitário. Minha primeira formação foi publicidade. Trabalhei muitos anos com treinamentos numa grande rede de lojas de moda varejista, e lá eu me formei como treinador, fiz um curso de coaching, né, que é um curso que ajuda aí as pessoas a desenvolverem os seus projetos, com Condor Blanco, que é uma escola do Chile. Sou empreendedor, então eu tenho atualmente uma cozinha funcionando aqui em Fortaleza, que é a Cozinha da Luz, onde a gente busca entregar alimentos saudáveis
e funcionais também, né? E 100% de origem vegetal, ou seja, todos são veganos, né? Os produtos que a gente entrega. Apesar de que a maioria dos nossos pacientes ou clientes não são veganos, mas que gostam, que estão buscando melhorar a sua saúde. E aí, nesse decorrer da minha história, eu decidi fazer a formação de nutricionista, onde eu me formei há 2 anos atrás, no final do ano retrasado, pela Uninasal. Logo depois que eu me formei, já fiz uma pós-graduação em nutrição vegetariana e vegana, que é uma área que eu sou apaixonado e tenho, né, uma alimentação vegetariana e vegana também. E atualmente faço uma formação de naturopatia clínica funcional com o Dr. João Vaz, que é excelente. A naturopatia é como você auxiliar as pessoas a se tratarem de doenças com alimentos, de fórmulas naturais, né, receitas e aqui, mostrando um pouquinho para vocês a nossa história, né, que é a nossa marca da Cozinha da Luz. Aqui é a minha mãe, né, que está aqui comigo do lado esquerdo, a Isabel, ela está aqui com a gente hoje. Eu gostaria de honrá-la nesse momento, que ela começou a Cozinha da Luz junto comigo e ela é a maior apoiadora que eu tenho, porque olha aqui essa segunda foto, gente, ela segurando um copão de suco vivo. Então, ela a melhor propaganda é ela, porque ela todo dia está fazendo suco vivo, ela dá para minha tia que mora com ela dá para quem for visitar, ela está sempre fazendo suco vivo. Então, eu acredito que é uma grande bênção, né? E eu quero aqui agradecer, né, e honrar a minha mãe Isabel, a maior apoiadora dos nossos projetos. Aqui tem uma foto dos produtos da Cozinha da Luz, então a gente tem bolinhas recheadas veganas, quibes, pastéis, hambúrgueres veganos, com queijos veganos, de castanha de caju que a gente faz. Aqui eu coloquei algumas fotos para mostrar para vocês um pouco da nossa participação em programas de televisão aqui de Fortaleza, então a gente já foi convidado algumas vezes, né, para fazer receitas veganas, receitas funcionais. Essa foto aqui que eu estou de gravata, o apresentador, que é o Dan Viana, está com suco vivo na mão. Então, esse suco vivo que vocês vão aprender hoje a fazer, já foi até para televisão. Então, assim, é maravilhoso mesmo, né? E aqui são alguns hambúrgueres veganos, que a gente chama de veg burgers, que é nosso principal produto hoje em dia na Cozinha da Luz. Então, aqui é um projeto novo, né, que vocês estão aqui iniciando comigo, que é a Cozinha da Luz Online, mas a Cozinha da Luz já existe desde 2016, com essa missão de construir um mundo melhor através da oferta de alimentos saudáveis, 100% de origem vegetal, produtos e serviços que geram saúde e vitalidade. Essa é a nossa missão da Cozinha da Luz. Então, vem comigo. Então, meu Deus do céu, o que é esse suco vivo que eu tanto esperei para ouvir essa pessoa falar, para ouvir o Bruno falar desse suco vivo? Esse suco vivo, ele tem vários nomes. Eu coloquei aqui para vocês, né, que é o leite da terra. Tem alguns livros, né, que trazem ele como leite da terra. Eu gosto muito desses termos, porque eles são muito assim, eles trazem muito do que é essa energia, do que é essa saúde de você estar consumindo o suco vivo, né? Então, é o leite da mãe terra. Eu lembro que a Conceição Trucon, que é uma grande química, culinarista, escritora, ela fala, né, que o verdadeiro leite da verdadeira mãe é verde, porque é o leite da mãe terra, né, que é esse leite que a gente extrai do que a natureza nos dá. Ele também é chamado de suco de luz do sol, e também chamado de suco de luz. Olha o nome desse suco, gente. Suco de luz do sol. Quem é que não gostaria de tomar um suco de luz? Um suco de luz do sol é algo realmente divino, né? E vocês vão entender por que chama suco de luz do sol. Suco de clorofila também é chamado, né? E suco selvagem é um outro nome também, quando é feito com punks, com plantas alimentícias não convencionais, né? Então vamos para frente. Então, olha que legal esse livro que chama Lugar de Médico é na Cozinha. Nossa, esse nome é impactante, né? Não sei se vocês concordam comigo. Lugar de médico é na cozinha, né? Então, de nutricionista também. E nosso também. Por quê?
Porque é na cozinha, né, que é realmente o coração da casa, é onde a gente prepara os alimentos, é onde a gente se nutre. Então não tem como a gente ter saúde se a gente não aprender realmente sobre os alimentos, né? Então esse livro é muito bom, eu amo muito, ele tem muitas receitas incríveis, Cura e Saúde pela Alimentação Viva. Então ele tem essa frase que eu trouxe, né, e gostaria de compartilhar aqui com vocês, que é: o leite da terra é o eixo central da culinária viva, ou seja, com energia vital. Um copo de 300 ml supre necessidades calóricas e proteicas de até 3 horas. Deve ser bebido em jejum, de forma diária, e na necessidade por motivo de doenças, pode ser até o único alimento, podendo ser bebido até 10 vezes ao dia e utilizado até como dieta integral. O suco de verduras orgânicas garante a oferta variada de diversos prebióticos e probióticos em sua forma diária. É rico em enzimas e agentes alcalinizantes. O gosto é equilibrado, nem doce e nem amargo. Vivo, sempre. Frutado e encorpado. Excelente regulador do ritmo intestinal. Então, quando a gente fala em energia vital, o que é essa energia vital? Eu coloquei aqui meio que no Google, no tradutor, né, assim, vamos dizer, no Aurélio, né, no dicionário, o que significa vitalidade, né? Então, vitalidade é a qualidade do que é vital, é uma aptidão para a vida, força vital, energia, entusiasmo, atividade transbordante, grande capacidade de trabalho. Olha isso, gente, que coisa linda. Então, por que que lá que o mestre Meishu Sama falou tanto, né, nessa alimentação com energia vital? Porque que não só ele, né, vários outros mestres falaram sobre essa alimentação viva, essa alimentação com energia vital. Quem é que não quer ter qualidade, né, de vida? Quem é que não quer ter força vital? Quem é que não quer ter energia, entusiasmo, atividade transbordante, grande capacidade de trabalho? Então, às vezes, a gente acha que essa vida, essa vitalidade, ela vai vir com suplementos ou medicamentos, né? E eu posso garantir para vocês que não é bem assim. E vocês vão entender o porquê. Ó, é, a vitalidade dos alimentos. Eu gostaria que vocês entendessem um pouco desse conceito, tá? Que é o conceito de vitalidade feito por um doutor do Vaticano, doutor Edmond Zeckerli, onde ele classificou os alimentos em 4 tipos de alimentos, são os biogênicos, ou seja, são alimentos que regeneram a vida, que favorecem a regeneração da vida. Biovida, gênico de Gênesis. Que alimentos são esses? São as sementes germinadas e os brotos. E os bioativos. São alimentos que ativam a vida por ainda manterem a vitalidade. Frutas, legumes, verduras frescas e cruas. Então, a gente, a partir de agora, vai começar a ter uma linha de pensamento focando nesses 2 tipos de alimentos. Isso são alimentos que trazem saúde verdadeira para os seres humanos. São alimentos biogênicos e alimentos bioativos. É o consumo de sementes germinadas que estão ricas em vida, em brotos recém-colhidos, que dá para fazer em casa, na cozinha. Eu vou ensinar para vocês, é muito, muito tranquilo. Mas é prática mesmo. E os alimentos frescos, né, de preferência orgânicos, para quem tem esse acesso. Se não, não tem problema. O importante é comer vegetais, comer frutas, né, porque nem sempre a gente tem essa condição, né, nem às vezes financeira ou às vezes nem na sua própria cidade você encontra tantos alimentos orgânicos. Então, eu lembro que tem um doutor também que ele fala muito isso. Entre comer um orgânico e um não orgânico, é melhor que coma alimentos, verduras e frutas cruas, independente do que for. Por quê? Porque eles mantêm a vitalidade. Quando você começa a aquecer, a processar, a manusear muitos alimentos, a passar por muitos processos, é isso que eu quero que vocês entendam. Esses alimentos vão perdendo a vitalidade, porque eles vão se afastando do seu estado natural.
Aqui são os alimentos que a gente vai buscar consumir, redução de danos, consumir cada vez menos ou excluir da nossa alimentação, que são os alimentos que têm menos vitalidade. São os alimentos biostáticos, que mantêm a vida ainda, mas, né, mantém, né, não gera e nem ativa a vida. Mantém. Alimentos cozidos, congelados, refinados, que é o que a gente, acredito eu, que mais come hoje em dia. Biocidas, que destroem a vida, são aí alimentos refinados, contendo químicas, agrotóxicos, produtos químicos, radiações, conservantes, aromatizantes, principalmente o açúcar. Então, deixa eu olhar aqui o chat de vocês, que estão falando. Ok, tá tudo ok. Vamos para frente. Ainda tem alguém com o microfone ligado. Mas vamos lá. Aqui eu trouxe uma foto um pouco mais didática para que vocês possam compreender o que são esses alimentos, assim, em foto, né? Então, aqui, ó, alimentos biogênicos que geram vida, né? Então, aqui, ó, brotinhos, tá vendo? Sementinhas germinadas, que eu vou ensinar vocês a germinar. Os brotinhos, que são mini plantinhas, estão concentradas em vitalidade. Os bioativos aqui do lado, que ativam a vida, né? Que são as frutas, hortaliças, né, cereais, sementes oleaginosas em seu estado mais natural possível. Aqui embaixo a gente já tem os bioestáticos, que diminuem a vida, alimentos estocados, muito, né, congelados, cheios de aditivos alimentares, cozidos, né, passados por muitos processos, né, ou cozidos demais, por exemplo. Alimentos biocidas que destroem a vida. Alimentos refinados e que contêm química. Aqui, eu trouxe para vocês entenderem um pouco mais. Não sei onde é que está, meio. Aqui estão me perguntando, pode ser chamado de suco verde também? Sim, pode ser chamado de suco verde. Ele chama suco vivo porque ele não é um simples suco verde. Ele é um suco verde com sementes germinadas, tá? Não tem aqui, não. Sim. Então, aqui, ó, eu coloquei enzimas, né? Esses, o que eu quero que vocês entendam? Os alimentos biogênicos e bioativos, que é aqueles dois primeiros que a gente falou, lembra? Eles têm mais enzimas, né? Essas enzimas ele tem mais enzimas no alimento se o alimento estiver cru e vivo. O que são as enzimas? São agentes de informações, olha que interessante, informações específicas e precisas para as funções do organismo e todas as reações energéticas que o nosso corpo precisa. Então, entendam, quanto mais enzimas nós temos na nossa alimentação, mais a gente vai ter um corpo funcionante, porque tudo precisa de enzimas para a gente enxergar, para a gente poder falar, respirar, comer, tudo precisa de enzimas, tá? Pode você. Mais sais minerais. Não, mais sais, só para você. quanto mais sais minerais a gente tem, mais agente de comunicação rápida e precisa entre as células. Ventilador nem para cá, não. Vou só para você. Bruno. Oi, eu tô ouvindo também, gente. Aí na Dona Messa tem 3 pontinhos. Clica aí nela, tem 3 pontinhos. Aí você desativa aí o microfone. É que eu tô na apresentação. Já está terminando a aula, minha filha. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos tentar continuar. Mais sais minerais. Agentes de comunicação rápida. Tem uma tomada bem aqui, ó. Atrás de você tem uma tomada. Eu gosto... Só um momentinho, pessoal. Deixa eu ver.
Deixa eu voltar aqui. Isso, voltei. Ok, vamos lá. Mais sais minerais, agente de comunicação rápida e precisa entre as células, já que são responsáveis por todas as reações eletroquímicas. Mais vitaminas, agentes de vitalização do corpo e da alma. Mais fibras, agentes de absorção dos excretos, modulação do processo de assimilação digestiva e nutrição da microbiota intestinal. E mais antioxidantes, agentes que impedem a oxidação e degeneração precoce das células. Então, quando a gente vai consumindo o suco verde, o suco vivo, né, e esses alimentos biogênicos, então a gente vai ter mais enzimas, mais sais minerais, mais vitaminas, mais fibras, mais antioxidantes. Tá terminando, não, é só para você. Vai, não, bota só fixo. Vou pedir para a Mércia, pedir para alguém que está com você, Mércia, para desativar o áudio. Pode ser? É o televisor. Para baixar o televisor. Que a senhora que está dormindo comigo. Pedir para ela desativar o seu áudio, por favor. Não é áudio, não. É televisão. Não, desativar o seu microfone, Baixa a televisão já que eu... só um instantinho. Não é? Isso. Baixa só um pouquinho. Será que essa pessoa consegue te ajudar a tirar o áudio, Mércia? Não, Ela baixou. Pronto. Baixou. Vamos continuar. Vamos lá, obrigado. Depois eu vou te mandar uma mensagem bem bacana, viu? Tá certo. Vamos continuar sobre o assunto que você está falando. Eu trouxe para vocês, compartilhando com vocês aqui, esse livro, que ele é uma base também da nosso estudo aqui, né? Que é o estudo de alimentação desintoxicante para ativar o sistema imunológico da Conceição Trucon. Eu amo muito essa frase que ela fala assim: é um ato de amor e respeito ser cúmplice do nosso corpo e vida e praticar um banho interno diário. Guardem essa informação, um banho interno diário, que favoreça o necessário alívio da sobrecarga intoxicante da vida moderna. É sábio aproveitar esse ato de afeto, corpo e alma unidos em um só movimento, para nutrir e vitalizar nossas células, nossos órgãos, nossas vísceras, nossos sistemas, entre eles a nossa mente. Os alimentos do reino vegetal têm um propósito: oferecer seu viço, seus componentes nutricionais e energéticos, as forças vitais da Terra e do Sol cósmicos, para que sejamos seres em estado de viço, ou seja, ser viço. Gosto muito dessa frase, acho ela muito especial, quis compartilhar aqui com vocês. Porque quando a gente vai aprofundando nesse estudo da natureza, a gente vai vendo que nós estamos a serviço da humanidade, da natureza, e a natureza também está. Né? Então, vamos falar do que interessa. Germinados. A gente está aqui, eu acho que todo mundo está aqui para escutar sobre isso. Germinados, eles geram a vida. Então, o que são isso? Germinados e brotos de grãos e sementes são os personagens fundamentais na alimentação desintoxicante e na alimentação crua e viva. Aliás, são eles que fazem a diferença entre crua, que muitas vezes não causa saciedade, e alimentação viva, que sacia. E mais do que isso, podem ser usados como reguladores do peso, para quem está aí um pouco acima do peso. Uma vez que um grão ou sementes crus e saudáveis são colocados na água, inicia-se o processo de liberação de todas as substâncias que irão sustentar e viabilizar a germinação e a explosão de informações de perpetuação daquele ser vegetal. Então, o que eu estou dizendo aqui? Muitas vezes a pessoa fala assim: ah, Bruno, mas eu comecei uma alimentação crua, uma dieta, só comendo vegetais crus, mas não me sinto saciado. É porque está faltando germinados. Vocês vão entender o porquê. Outra coisa, quando a gente coloca o grão na água, que ele está sequinho, você compra ali no supermercado, na loja de produtos naturais, que você coloca ele na água, gente, ali começa uma magia divina, realmente. Você despertar aquele grão
com a água. A água, tudo na alimentação com energia vital viva, né, começa com a água, claro. Então, quando você coloca a sementinha na água de molho por 8 a 12 horas, que eu vou já explicar como é que vocês vão fazer, é que ela começa a beber essa água e a ativar. Ela começa a despertar a vida daquela semente. E isso também acontece dentro da gente, é uma coisa incrível. Então, aqui eu já trouxe como é que vocês vão fazer para germinar, tá? Vamos lá. É bem simples, tá? E eu vou falar vários tipos, né, que vocês podem fazer isso, tá bom? Uma outra coisa só que eu esqueci de falar para vocês é que quem ficar até o final da aula de hoje, eu vou dar um presente. Claro, né? Vou agradecer vocês que vão ficar até o final aqui da aula com um presente. Então, daqui a pouco eu falo o que é o presente para vocês, mas eu tenho certeza que quem se interessa por esse tipo de assunto vai amar, tá? Vamos lá. Então, aqui, ó, como vocês vão germinar essas sementes de vocês, tá? Então, aqui eu tentei colocar um gráficozinho, tá meio embaçadinho, mas dá para a gente ver. Então, a gente vai colocar primeiro as sementes no pote, uma porção da sua mão, uma porção de sementes para cada refeição. Seria mais ou menos isso. Então, para cada vez que você vai fazer, que você vai usar, na verdade, você vai usar um palmo da sua mão para consumir. Aqui, nessa hora de colocar na água, vocês podem colocar um pouco mais quantidade. Sempre lembrando de colocar mais água, o dobro de água, porque essas sementes vão consumir água, vão ativar, vão despertar, e elas vão dobrar de tamanho. Tem sementes que chegam a triplicar de tamanho. Então, vocês vão colocar essas sementinhas, como está aqui no número 1, no potinho. Vocês podem prender esse potinho, né, com um filó e um elástico, mas eu vou dar uma segunda opção já para quem não tem isso em casa, tá? Foi assim que a gente aprendeu, né, no curso, então assim a gente ensina também. Então, colocou ali no potinho de vidro, tá importante. Colocou o filózinho, um paninho, que elas precisam respirar, tá? E um elástico, que é para não entrar nenhum bichinho, aqui no número 2, dá para vocês verem. Então, vocês vão lavar bem, né, a semente, porque às vezes a semente vem do local de armazenamento com sujidades, né? E aí é bom a gente lavar bem. Aqui no 4, embaixo, ó, cobrir com a melhor água que você tiver acesso. Olha que interessante. Então, aqui a gente não vai usar a água da torneira. Claro, se a sua torneira for água alcalina, for uma água pura, maravilhosa, use, né? Não é o meu caso. Então, aqui eu uso uma água mineral, né? Mas você pode usar a sua melhor água. Então, sempre é importante esse ponto de atenção. As sementes beberem a melhor água que nós temos a oferecer. Então, da fonte, filtrada, seja lá como for, tá? Aqui no 5, vocês vão deixar de molho essa semente de 8 a 12 horas na água, tá? Esse é o tempo que ela vai despertar. Então, a gente costuma dizer que quando a gente vai dormir, a gente coloca as sementes para despertar, porque daí a gente vai dormir, né? Ou, geralmente a gente dorme mais ou menos nesse horário, de 8 horas, né? Essa duração, e as sementes ficam ali bebendo a água durante a noite, enquanto a gente dorme. Aqui eu coloquei um exemplo, que é o girassol germinado, está aqui do ladinho. O presente de vocês vai falar um pouco sobre essas sementes, né? As sementes que dá para a gente poder germinar. Geralmente, pessoal, eu indico, oriento os meus pacientes a iniciarem com lentilha ou girassol. Aquela lentilha que compra no supermercado, tá, gente? Lentilha normal, tá? Vou mostrar umas fotinhas de algumas sementes aqui que dá para germinar com mais facilidade também. E o girassol pequeno, porque tem aquele girassol que ele é mais longo e fino, não é aquele. É o girassol menorzinho. Ele germina super bem. Claro que vai depender da procedência dessa semente. Então, por exemplo, a semente é muito velha, pode ser que ela não germine de primeira, né? Então, isso só sabe como, gente? Testando, tá certo? Então, aqui é uma experiência que a gente vai começar a ter, tá? Aqui no 6, depois de 8 a 12 horas, a gente vai despejar essa água que estava de molho, né, nas sementes. Então, essa água que as sementes ficaram de molho, a gente nunca consome, tá?
Só tem 2 exceções, que é o caso da linhaça e da chia, mas depois a gente fala sobre isso. Mas todas as outras, a germinação delas é um pouco diferente disso que eu quero mostrar para vocês, né? Que é a germinação de brotos e sementes germinadas. Então, a gente vai lavar mais um pouco, no número 7, e aqui vem um ponto interessante. No 8, ó, deixar escorrer com o vidro inclinado 45 graus no escorredor, num lugar sombreado, fresco, de 8 a 12 horas, tá? Então, por que isso é importante, essa posição do vidro? Porque as sementes, ou a água, né, vai pingar embaixo, então não vai ter perigo, de elas se afogarem, vamos assim dizer, né? Depois, né, desse tempo, e também precisa entrar ar nelas. Então, fica pingando ali embaixo, né, e fica entrando ar. É isso que a gente precisa. Eu vou explicar um segundo modo mais prático para vocês fazerem na cozinha de vocês ainda hoje, porque eu tenho certeza que todo mundo tem uma peneira em casa, então eu vou ensinar como é que faz na peneira. Mas eu gosto sempre nos cursos de ensinar com esse vidrinho de vidro, o filó e o elástico, porque fica muito bom, fica bem protegido. Aí você vai deixar mais 8 a 12 horas ela pegando ar, tá certo? Então, são 8 horas na água e 8 horas pegando ar. Nisso, você vai ativar o narizinho da semente. Você vai ver que vai sair assim um brotinho, um narizinho da semente. Então, é sempre bom estar lavando ela aqui no número 9 e número 10, comer assim que germinar. Estão prontas para comer quando o narizinho estiver de fora, tá? A média que o narizinho fica de fora desse processo todo é 24 a 48 horas. Então, aqui é uma foto explicativa desse processo que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Num vidrinho, tá vendo? Um filózinho com elástico. Aqui é um grão de bico germinando. Eu não aconselho começar com grão de bico. Você pode tentar? Pode tentar, mas eu não aconselho começar com grão de bico, porque nem é todo grão de bico que tem uma boa germinação. Ele precisa de um pouco mais de atenção. Eu prefiro que os pacientes, os clientes, começam com a lentilha e o girassol pequeno. Lembrem sempre disso. Lentilha você consegue em qualquer supermercado. A do supermercado, geralmente, sempre germina, tá? Aqui, ó, é na peneira. Olha que legal. Você dá para germinar numa peneira que você tem em casa. Primeiramente, deixa de molho. Aquele primeiro processo do molho de 8 horas precisa estar. Aqui já é depois que ela despertou. Lembra que você foi dormir e você deixou ela de molho? A lentilha ou o girassol. No caso aqui na imagem, a gente está vendo lentilha germinada e semente de trigo germinado. Às vezes, em casas de produtos naturais, você consegue encontrar essa semente do trigo integral, né, para germinar. Assim, quase toda semente germina, tá, gente? Então, assim, quase todas as sementes vocês podem experienciar esse processo de germinação. Mas eu aconselho começar com a lentilha e com o girassol pequeno, tá? Aqui está o trigo e a semente de lentilha numa peneira. Então, como é que vocês vão fazer na peneira? Deixa ali 8 a 12 horas na água. Depois de 8 a 12 horas na água, descarta aquela água e aí você coloca na peneira. Colocou na peneira, aí você vai regar ela. Depois de regar, aqui tem uma outra imagem, ó. Olha que legal. Aqui é o trigo, a semente do trigo também. A semente do trigo germinado. Deixa eu mostrar outra foto aqui para vocês. Pronto. Pronto. Aqui, deixa eu ir aqui para o chat. Se vocês puderem me falar aqui do chat, deu para entender esse processo de germinação? Iranilda, por gentileza. Pode desligar o microfone? Deixa eu ver se eu... novamente.
Pessoal, tem alguém batendo aí na casa de vocês? É a Iranilda. Iranilda? Será que ela tá me ouvindo? Iranilda, você tá me ouvindo? Aí eu peguei. Sim, muito bem explicado. Ah, ótimo. Entendi. Dormiu. Ótimo. Nem me enxergou. Mas por que ele acha que não veio hoje? Gente, deixa eu falar para vocês que eu aprendi como é que faz. Ai, graças a Deus. Tá vivendo e aprendendo, hein? Aprendi onde é que desliga o microfone dos participantes. Então vamos lá, né? Vamos para frente. Coloca aqui no chat se deu para entender mesmo, né, pessoal? Algumas pessoas já me colocaram. Sim, muito bem explicado. A professora Andréa está rindo aqui de mim, porque eu aprendi agora como é que desliga o microfone dos participantes. É bom que a gente não esquece, né? E a gente tem para finalizar a nossa aula, vou ensinar a receita do suco vivo. Por que eu coloquei tudo isso para vocês até agora? Porque a gente precisa... porque assim, senão seria um suco verde normal. E isso não é, né? O suco vivo que eu ensino, que eu faço os cursos desde lá antes da pandemia, quando eu descobri essa alimentação crua e viva, né? E a base dele é as sementes germinadas. São superalimentos. A semente é a base da vida. Então, se a gente aprende a germinar e a consumir na nossa cozinha essas sementes, gente, são essas sementes que vão fazer a diferença na vida de vocês. Anote isso aí. São as sementes germinadas que vão fazer diferença na nossa alimentação, na nossa vida. São elas que vão dizer se o alimento tem alta energia vital ou não. Por quê? Porque as sementes germinadas são os maiores potencializadores de energia vital que nós temos na natureza. É onde tem mais energia vital concentrada. São sementes em estado de germinação e os brotos também. Acredito que o suco verde será mais saboroso. A raia vai ser... Tá ótimo. Então, vamos lá. Vamos para frente. Então, entendido como germinar as sementes, basicamente 8 horas na água, 8 horas na peneira. Ah, uma dica. Se for fazer na peneira, que nem está aqui na foto, deixa a peneira com um pano em cima, tá? Porque não é só a gente que gosta dessas sementes germinadas. Bichinhos também gostam. Então, para não ter mosca, para não ter, né, nem nada disso, então, deixa sempre elas... tratem elas com muito amor e carinho, porque elas são seres vivos. Então, a alimentação com energia vital, a alimentação viva, ela traz muito essa questão do amor, da energia, do afeto que a gente, o trato que a gente tem, né, com a nossa saúde, com os nossos alimentos, né, o carinho, a atenção, tudo isso as sementes germinadas absorvem. A gente já tem estudos científicos até mostrando, né, a questão da água, né, que muda, né, quando você fala palavras de amor para a água, ela muda os cristais, fala palavras de ódio, ela muda os cristais, ficam feios, né, e trazem doenças. Então, tratar as sementes germinadas, os alimentos germinados com amor e carinho, também é muito importante. Quais são as sementes? Tem algum sabor? Olha, as sementes, eu vou falar aqui, né, qual que vai ser o presente. Vocês vão ganhar um PDF exclusivo que eu tenho, que é as sementes que germinam, tá? E como é que elas germinam? Se pode ser só na água, só no ar, ou tem umas que tem que ir para a terra, tá bom? Com o tempo a gente vai aprofundar esse estudo com vocês também. E elas têm algum sabor? Geralmente elas têm, para mim, elas têm um sabor meio neutro, sem sabor de semente. Mas, como vocês vão aprender agora como fazer o suco, e no suco vivo, você vai colocar ali uma maçã, pode ser semente de abóbora, você pode tentar germinar semente de abóbora, sim. Geralmente, em casos de produtos naturais, eles não têm sementes, são sementes descascadas. As sementes, para germinar, para sair o narizinho, precisa estar integral, precisa estar com a casquinha dela, tá? Vamos lá que depois eu vou compartilhar o PDF com vocês. Vamos agora aprender um pouco sobre o verde, tá? E sobre a clorofila.
Oi, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Eu caí, foi da reunião? Tirou a apresentação? Alguém tá aí? Tá me ouvindo? Sim. Ah, Sim. caiu a internet, então. Tá. Posso continuar? Pode, Bruno. Ah, tá. Vamos lá. Porque está descarregando o celular. Oh, meu Deus. Pronto. Eu vou te ligar depois. O celular está descarregando. Tá certo. Vamos lá. Depois eu ligo para você. Obrigado também. Ó, Obrigado a vamos... você. Obrigado. Eu Deixa eu falo com ver. você bem direitinho. Né? Amando a aula, Bruno. Sim, caiu, mas voltou. Ótimo. Perfeito. Sim. Vamos lá. Eu gostaria de falar desse ponto aqui com vocês, que Está é descarregando o aparelho. a clorofila. Clorofila, gente, é um néctar da natureza. A clorofila, ela é a molécula responsável pelo verde das folhas. Além de conferir cor às plantas, permite que as suas folhas absorvam a luz solar, ou seja, a energia vital. A clorofila transforma a luz solar em alimento para a planta. Olha esse processo. A clorofila transforma luz solar em alimento para a planta. E, consequentemente, para a gente também. Então, é através da clorofila que a gente vai consumir essa luz solar. Eu telefono para ele depois. Começou a aprender mesmo. Melhor. Aprendi. Estamos aprendendo. Pela fotossíntese, um dos processos biológicos mais importantes da natureza, ela tem a capacidade de concentrar energia solar em grande abundância. É exatamente aí que reside o segredo divino do vegetal, parte da terra e da força do sol. Portanto, não é de se admirar que o organismo humano seja tão beneficiado ao se alimentar da clorofila das plantas como prática diária. Então, olha esse ponto, tá? Vou repetir. Não é de se admirar que o organismo humano seja tão beneficiado ao se alimentar da clorofila das plantas como prática diária. A estrutura química da clorofila é semelhante à da hemoglobina do sangue, motivo pelo qual ela é também chamada de sangue verde. Olha que interessante. Aqui uma informação que eu coloquei, a clorela, que é uma alga unicelular microscópica de água doce, é um organismo vegetal mais rico em clorofila que se tem notícia. O broto de alfalfa é o segundo deles. Aqui eu trouxe para vocês uma foto que acho que pouquíssimas pessoas sabem disso, que é a molécula da hemoglobina e a molécula da clorofila. Olha, gente, que interessante isso aqui. Elas são iguais. Percebam, elas são praticamente iguais. Só muda a molécula da hemoglobina. O que é a hemoglobina? É o nosso sangue, né? Então, só muda o núcleo. No núcleo, bem no meiozinho da hemoglobina, tem Fe, é ferro, que é o que contém essa cor vermelha do nosso sangue. E aqui no meiozinho da clorofila tem Mg, que é magnésio. É essencial para o corpo humano. Então, percebam, só o que muda na molécula da clorofila, basicamente da hemoglobina, né, elas são praticamente iguais, é o núcleo. Ou seja, a gente, consumindo mais clorofila, a gente vai ter mais sangue novo. Olha que incrível isso. Então, a gente vai conseguir produzir mais hemoglobina, né? Então, então, assim, eu percebo que muita gente... Obrigado. A gente tem participantes internacionais hoje. Daqui a pouco a gente já está finalizando a aula, tá, Eli? Já vou dar a receita do suco e a gente vai finalizar para fazer o fechamento e tirar as dúvidas, tá? Obrigado por estar aqui com a gente. Então, quais são os efeitos terapêuticos da clorofila? Se eu tomar isso aí, Bruno, que você está falando para tomar, né? O que vai ter de bom para mim? Né? Então, clorofila é energia do sol cósmica em nosso mundo interior. Então, quando a gente consome sucos verdes, sucos vivos, clorofila, né? Mais esse verde da natureza, a gente aumenta a contagem das células vermelhas do sangue, ferro nas células, desintoxica, purifica
o sangue, o fígado, reduz as taxas de açúcar do sangue, ajuda na cicatrização, fortalecimento do sistema imunológico, combate a inflamação, nutre e fortalece o sistema cardiovascular, reduz a acidez no organismo, elimina o mau hálito, melhora a drenagem e expectoração de catarro e corrimentos. Então, percebam que é como se a clorofila, esse suco, essa dose diária de saúde que eu estou aqui compartilhando e querendo que vocês também possam aderir a essa nova forma de se alimentar, ela vai limpar o nosso corpo profundamente, né? Principalmente de toxinas. Porque a maioria das doenças que a gente tem hoje, processos de saúde, é porque as pessoas estão intoxicadas em todos os níveis. Então, se a gente vai limpando, desintoxicando, a gente vai purificando. Então, chegamos no suco vivo. Eita, que suco vivo. Quase que não chega hoje, hein? Então, como é que eu vou fazer esse suco vivo, né? Ou outros nomes, eu até coloquei outro, que é sumos de clorofila, né? Para entender que a gente precisa tirar esse sumo, né? da clorofila, proporcionando aí ferro para todos os órgãos, né? E sistemas, tratando a anemia, limpando e desodoriza, né, os tecidos internos, limpa profundamente, né, regula a menstruação, glicemia, fortalece o fígado, elimina odores corporais, trata tecidos ulcerados, alivia hemorroidas, revitalização dos tecidos cardiovascular, né, que é o principal motivo de morte hoje em dia é o AVC, ou é o cardiovascular, né? Então, a gente vai ter todos esses benefícios no consumo do suco vivo, né? É milagroso? Não, mas é algo que eu tenho certeza que a gente já tem feito muito isso, né? E tem espalhado essas boas novas, né? Então, aqui eu coloquei para vocês, né, uma figura mais didática, né, de como você poder fazer o seu suco, né? Então, aqui você tem maçã, mais legumes, por exemplo, como base, né? Raiz, você pode colocar aí cenoura, abóbora, maxixe, pepino, batata doce até, né? Nabo, inhame, quiabo, couve-flor, abobrinha, beterraba. Eu costumo dizer assim, tudo que come cru dá para colocar dentro do suco vivo. Então, a gente vai colocar uma base de vegetais, tá? Vai colocar as sementes germinados, que a gente já viu que são a atração principal da alimentação com energia vital. E depois a gente vai colocar muitas folhas, porque a gente também já viu que a clorofila tem esse papel de trazer essa luz para dentro, de limpar a gente mesmo, né? Por dentro, né? Então, eu trouxe esse esqueminha porque eu acho ele bem, bem legal, assim, de ver. Vou dar a receita aqui para vocês. Eu trouxe um vídeo, ó, para vocês, que é do meu suco vivo, que eu fiz esses dias atrás, para mostrar para vocês a textura que ele fica. Ele fica meio grosso assim mesmo, sabe? Ele não é uma coisa meio aguada, não. Assim, se precisar de um pouquinho de água para ajudar o liquidificador a bater, a gente bota só o mínimo de água possível. Faz algo assim realmente bem grosso, né? E vai coar. Você pode coar numa peneira que você tem em casa, mas eu sugiro, para ficar nessa textura aqui que vocês viram, né? Fazendo um pano, num paninho, coar num pano. As pessoas, algumas já têm paninho de voal, né? Outras não. Mas você pode até um pano, qualquer outro pano da sua casa. Se você pode mandar o PDF no grupo, posso sim, tá? Vou mandar então para vocês. Depois eu vou preparar o PDF para mandar no grupo para vocês. Aqui, isso aqui eu fiz, gente, eu fiz isso aqui especialmente para vocês. É a primeira turma que está tendo esse esqueminha aqui do suco vivo em 4 partes. Ó, o que eu quero que vocês entendam? Todos os nossos sucos vivos, né, ele vai ter 4 partes. Vegetais com bastante água. Então, abacaxi, né, tem bastante água, é docinho, então fica a dica, se você quer adoçar um pouquinho mais o seu suco, coloca um abacaxi bem maduro, coloca 1 ou 2 maçãs, tá? Para crianças,
Quanto mais maçãs a gente coloca, mais docinho fica o suco e tem uma adesão maior. Quem tem diabetes não está podendo, né, adoçar, tá comendo assim tantas coisas doces. Então vai fazer sem. Pode utilizar o suco vivo, quem tem diabetes, Bruno? Pode, só não pode adoçar, certo? Então, ele vai ficar realmente uma textura um pouco mais neutra, um pouco mais amargo, dependendo das folhas que você colocar, tá? Água de coco, por exemplo, tem gente que pode, tem gente que não pode, né? Pepino, né? Pepino é excelente para quem tem problemas de coração, né? É um excelente vasodilatador. Chuchu tem bastante água. Então, entenda, primeira coisa, eu vou ajudar a minha hélice, porque eu quero, lembra do mínimo de água possível, eu quero trazer essa água dos vegetais. Eu quero trazer essa água da própria natureza. Tá? A gente chama de água estruturada. Foi uma água que ela foi estruturada pelo sol. Então, ela tem moléculas diferentes. Não é água mineral que a gente compra, entende? Ela é água que está dentro do alimento. Essa água é que cura a gente. Então, por isso que a gente primeiro coloca ali na hélice vegetais com bastante água. E aí eu sugiro vocês sempre estarem mudando. Assim, tem dia que eu coloco abacaxi, tem dia que eu coloco maçã, tem dia que eu coloco água de coco, tem dia que eu coloco pepino, entendeu? Tem dia que eu coloco dois. Ok. Então, primeiro vegetais com bastante água, depois as folhas verdes, né, que é a clorofila, essa luz solar, né, que a gente vai conseguir absorver através da fotossíntese. Então, eu sempre coloco couve e manteiga, porque é mais fácil de achar, e geralmente eu acho orgânico, mas você pode colocar rúcula, você pode colocar agrião, pode colocar alface, pode colocar salsão, pode colocar qualquer vegetal verde escuro. Então, é importante que seja verde, tá? Depois você vai colocar um punhado de sementes germinadas, que você já germinou anteriormente, né, uns 2 dias aí antes, e, né, pode ser lentilha, pode ser girassol, pode ser trigo, pode ser grão de bico, alfalfa. Então, eu geralmente aconselho, mais uma vez, começar com lentilha ou girassol. E eu costumo ensinar colocar um saborizante. Então, só com esses três, com 1, 2 e o 3, você já tem um excelente suco vivo. Um suco que não é um suco normal, é um suco terapêutico. É um suco purificador, altamente limpante e regenerador de tecidos, como a gente viu lá no começo, alimentos biogênicos que regeneram a vida, que ajudam a vida a se regenerar, que ajudam os órgãos a se regenerar. Então a gente tem relatos de pessoas que tinham perdido aí a circulação das pernas, por exemplo, as veias da perna, e com o consumo dessa alimentação crua e viva, a alimentação com sementes germinadas diariamente, as veias foram reestruturadas, né? Começou a criar novas veias. Então, por quê? Porque tem energia vital. E aí, 1, 2 e o 3 você já tem um suco vivo. Mas eu gosto de ter um plus, né? Um saborizante. Né? Então, a gente pode colocar um hortelã um dia, tá? Aí, no outro dia, a gente coloca um gengibre, para dar um gostinho de gengibre. Aí, no outro dia, a gente coloca um açafrão. Aí, no outro dia, a gente coloca um coentro. Outro dia, a gente bota um alecrim. Então, são ervas saborizantes. Eu vou até mostrar outras aqui para vocês também. Então, a receita. Eita! Quem dá print, quem anota, anota, mas sim, eu vou compartilhar também com vocês essa apresentação no grupo, tá bom? Para vocês revisarem nos próximos dias, não se preocupem. Amanhã eu coloco ela no grupo, tá certo? Essa apresentação. Então, qual que é a receita básica, né? Depois, com esse esquema aqui, vocês já sabem o que fazer. Mas eu vou dar a receita, tá? Receita básica. 1 a 3 maçãs picadas sem sementes, mais ou menos maçãs, irá dar o tom de doçura do suco. Ou, em vez da maçã, geralmente a gente usa aqui em casa 2 a 3 fatias médias de abacaxi bem maduro, que também vai dar o tom mais docinho, né? Você pode usar também laranjas sem casca nem sementes, tá? Uma cenoura, ou beterraba, ou abobrinha, ou batata doce, ou brócolis, né? Percebam que cada ponto desse eu coloco várias opções para vocês irem mudando no dia a dia de vocês. Vai colocar aí 1 a 2 folhas de couve, pode ser a couve manteiga, pode ser aquela couve do brócolis que vem junto, né? Que às vezes a gente consegue ainda.
couve da couve-flor, né? Outras folhas, hortaliças verdes escuras, escarola, chicória, ramos de beterraba, ramos de cenoura, eu sempre uso ramos de cenoura quando vem, almeirão também dá para usar. Aí uns 3 raminhos de hortelã, ou capim-santo, ou erva cidreira, né? Ou manjericão, ou salsão. Se você quiser temperar aí, vamos dizer, o seu suco, que é legal, é importante também, para trazer mais antioxidantes. E uma xícara de sementes germinadas, eu costumo ensinar um punhado de sementes germinadas, né? A sua própria mão vai dizer que você precisa daquela quantidade. E sempre, gente, não esqueçam do suco do limão, por favor. Suco de limão, suco fresco de 1 a 2 limões, porque o limão vai ser responsável pela essa rápida alcalinização e assimilação dos minerais. O limão, gente, é para a gente usar sempre. Limão é um agente mineralizante. O que é isso? O limão, os ácidos cítricos do limão, eles ajudam a gente a absorver mais minerais. E a gente perde muitos minerais hoje em dia com essa intoxicação do nosso corpo. Então, quanto mais mineralizado, mais minerais a gente tem, né, melhor. E os alimentos mais naturais têm mais minerais. Então, o preparo, né? Como que é o modo de preparo, Bruno? Coloca primeiro os ingredientes com mais água. Então, você vai colocar a maçã, vai colocar o abacaxi, o abobrinho, o chuchu. Depois, as sementes germinadas. E, por último, as folhas verdes, como a gente viu naquele esquema. Então, você pode ou empurrar os ingredientes na hélice do liquidificador com uma cenoura ou um pepino, que a gente chama de biosocador. Isso é uma técnica, gente, para quem não quer colocar água, né? Depois eu vou falar para você de onde é que vem esse estudo, né? Então, o pessoal que realmente faz esse suco terapêutico não coloca nada de água mineral. É só a água dos vegetais. Então, para fazer isso, então o pessoal, com o auxílio de uma cenoura ou de um pepino, vai empurrando para a hélice do liquidificador para fazer o processo, né? Ou, né, para quem está começando, eu sugiro adicionar um pouquinho de água, tá? Só para ajudar o liquidificador a bater. Para quem tem kombucha, pode colocar também, certo? Porém, precisa ficar numa consistência bem espessa, bem grosso. Você bate bem até misturar todos os ingredientes, cerca de 1 a 2 minutos. Coa e bebe na hora. Então, é importante a clorofila, uma vez transformada em suco, deve ser ingerida imediatamente. Caso contrário, ela se oxida rapidamente. Não é recomendável congelar o suco vivo. Nunca adoce o suco com açúcar, pelo amor de Deus, certo? Então, o ideal é fazer o suco vivo, tomar na hora. Bruno, mas eu fiz muito. Posso deixar na geladeira para tomar mais tarde? Pode, tá bom? Não tem problema. Mas entendam que quanto mais fresco, mais energia vital tem. Aqui são as ervas saborizantes que eu falei para vocês, podem saborizar, né? Temperar, vamos dizer assim, dar um saborzinho diferente para o seu suco, né? Com manjericão, com alecrim, com hortelã, capim-santo, erva cidreira, coentro, tomilho, sálvia. Então, tem vários tipos de... Pode adoçar com mel? Sim, se você consumir, poder Acabei de pode. falar. Né? Não tem problema, mas eu prefiro que adoce com a maçã, com mais maçãs, ou com o abacaxi bem maduro, né? Mas se quiser colocar uma colherzinha, né, não tem problema. Mas assim, o ideal é a gente também ir desacostumando de tudo muito doce, né? Assim, então, o ideal é que o suco ele tem essa coisa meio doce, meio amarga. É interessante essa mistura de sabores. Então, aqui vocês vão poder saborizar um pouco mais sobre os benefícios, para a gente ir finalizando a nossa aula de hoje. O principal benefício que as pessoas procuram no suco de clorofila é o seu potencial de absorção de gorduras presentes no nosso organismo. As fibras inseridas em sua composição proporcionam uma melhor digestão e funcionamento dos intestinos. Então, muita gente falou no grupo que estava com problemas de digestão, de estômago, né? Intestino e tal. Então, a primeira coisa que eu falo, assim, que a pessoa vem conversar comigo tá tomando suco vivo? Pode usar Oropronovis? Pode usar Oropronovis, sim. Qualquer planta que você consegue comer,
que pode comer na natureza, você pode utilizar. Então, o que mais? As suas vitaminas também são destaque. A vitamina A, por exemplo, garante a saúde dos ossos, da pele, dos músculos, mucosas, da visão, principalmente, e também melhora o sistema imunológico. Já a B, a vitamina B, regula a produção de suco gástrico, sintetiza carboidratos, reduz sintomas de estresse e ansiedade. Para os atletas, o suco de clorofila é essencial. A vitamina E é importante na recuperação muscular. Os antioxidantes presentes na substância ajudam na prevenção de doenças cardíacas, circulatórias, radicais livres, colesterol, envelhecimento. Então, além de todos os benefícios já citados, o composto também é um desintoxicante natural, né? E ajuda na eliminação de impurezas presentes no nosso organismo. E os horários, Bruno, para tomar esse suco? Então, pode ser tomado qualquer hora? Pode. Mas qual que é a diferença? Tomados em jejum, que é onde eu aconselho, tem a função primária de desintoxicar e a função secundária de nutrir e vitalizar. Tomados no meio da manhã ou da tarde, tem a função primária de nutrir e vitalizar e segunda de desintoxicar. Mas, Bruno, por que acontece isso? Porque de manhã, gente, em jejum, é quando o corpo, né, tá no horário de eliminar aquilo que à noite ele limpou, vamos assim dizer, né? Ele metabolizou. Então, de manhã é um horário excelente para que você possa fazer o uso do seu suco vivo. Então, eu sempre indico primeiro fazer o suco vivo na hora que acorda, deixa passar uma meia hora, né, depois, assim, depois toma café normal. Então, a minha ideia aqui não é que vocês restringam nenhum tipo de alimento por enquanto, é que vocês incluam o suco vivo, né? Então, uma semana de suco vivo, gente, a gente já percebe o aumento da vitalidade. Uma semana de suco vivo, a gente consegue sentir dentro da gente a diferença. Então, eu gostaria que vocês experienciassem isso, né? Porque realmente é algo que mudou muito a nossa saúde, né? Bruno, mas só o suco vivo resolve? Eu acho que não, né? Só o suco vivo resolve? Não, esse suco vivo aqui é meu, tá, gente? Ela é uma foto minha também. Então, pra vocês verem que a gente está sempre buscando fazer, né? Às vezes com essa espuminha deliciosa em cima, né? Você pode até passar essa espuma, né? A Conceição Trucon que diz que essa espuma do suco vivo, ela é mágica, né? Então você pode passar em cima de feridas, você pode passar em cima de, pode passar no couro cabeludo, né? Só se tiver limão, tem que ter cuidado para não sair no sol, tá? Mas você pode passar no cabelo, pode passar na pele, tá certo? Então, mas só o suco vivo, não esquecer de fazer higienizações nas folhas. Sim, com certeza, né? Isso a gente precisa higienizar todas as folhas assim que chegam, tá certo? Então, só o suco vivo resolve a vida? Eu acho que não, gente. Eu acho que é um conjunto da obra, sabe? É o exercício físico, sabe? Como é que, Bruno, mas eu já tentei, já fui várias vezes para exercício físico. Qual que é a dica que você tem para me dar? Exercício físico é ter uma hora fixa no seu dia para atividade física. Essa hora é a hora que eu começo a atividade física, né? Preferência antes de trabalhar, porém, você se adequar à sua própria vida. Às vezes é só depois do trabalho, vai lá e faça. O importante é que a gente não pode ficar sem atividade física. Cada dia mais que eu, né, estudo isso, atendo os pacientes, eu vejo que é alimentação e exercício físico, né? E, claro, a parte espiritual, né, que a gente precisa buscar também. Mas quando a gente está falando de corpo físico, é alimentação e exercício físico, né? E buscar sempre assim você evoluir no seu treino, tá? Então não ficar só naquele mesmo pezinho ou só naquela mesma distância, né? É bom que você evolua um pouco também. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a atividade física regular é fator-chave de proteção para prevenção e controle das doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, diversos tipos de câncer. Então a gente precisa, independente da sua idade, independente da nossa idade, a gente precisa ter um horário fixo, né, para fazer os exercícios físicos. Mas será que é só isso também, Bruno? Não, não é só isso. A gente precisa também
conhecer quais são os alimentos inflamatórios. Então, a gente precisa, né, também tomar essa decisão de retirar, ou pelo menos, claro, né, diminuir, né, porque a gente vive numa sociedade que nem sempre, né, o ser humano é um ser social, eu entendo que a gente precisa sair, se confraternizar, e muitas vezes nos locais tem isso, né, para a gente comer, mas, assim, a gente tem que usar o bom senso também, né, se a gente comer esse tipo de alimento diariamente, a gente vai inflamar, né? Então, que alimentos são esses que inflamam e trazem doenças? Ultraprocessados, açúcar, gordura trans, frituras, carne vermelha e embutidos, laticínios, refrigerantes, bebidas alcoólicas, tudo aquilo que fica naquela prateleira, que fica meses e meses e meses naquela prateleira. Gente, tudo ali tem conservante. Tem que ter conservante, senão que é uma coisa natural, em alguns dias vai naturalmente cumprir a missão e vai, né, apodrecer. Mas por que que esses alimentos não parece que não estraga nunca, né? É porque eles são altamente inflamatórios, eles estão riquíssimos ali em substâncias, né, que são cancerígenas, por exemplo. Às vezes a substância nem tem, às vezes a batata frita ela nem tem conservante, mas o fato de você fritar na imersão do óleo já faz com que ela seja inflamatória, entende? O processo que o alimento passou, por isso que na alimentação crua e viva a gente tenta deixar tudo o mais natural possível. Então, alimentos funcionais. Então, a gente precisa excluir, não é isso? Excluir os alimentos inflamatórios do dia a dia. Então, o que a gente já está falando aqui? A gente já falou de incluir o suco vivo, fazer atividade física, buscar reduzir o consumo desses alimentos inflamatórios e o aumento de alimentos funcionais, né? Eu sou nutricionista, a gente tem uma linha de nutrição que chama nutrição funcional, onde a gente estuda esses alimentos que previnem e tratam doenças também. Que alimentos são esses? São vegetais de folha verde escura, a gente já falou do suco vivo, né? Você fazer uma saladinha também, comer no almoço, no jantar. Frutas vermelhas, porque esse vermelho delas, né, são antioxidantes. Frutas cítricas, que são excelentes também para a energia vital, né? O mestre Meixo Sama fala que as frutas cítricas são mais ricas em energia vital do que outras frutas, né? Abacate, azeites extra virgens, chá verde, né? Outros também, frutas, legumes, cereais integrais. Então, buscar sempre estar comendo tudo que é mais integral, opções mais integrais, né? Para quem come alimentos de origem animal, né? Então, comer peixes, carnes mais leves, né? Leguminosas, oleaginosas. Leguminosas grão de bico, lentilha, ervilha, feijões. Oleaginosas são castanha de caju, castanha do Pará, semente de girassol, semente de abóbora, açafrão, gengibre também. Bom, gente, com tudo que a gente já viu até aqui, eu tenho certeza que você já tem um ótimo ponto de partida para iniciar uma alimentação mais saudável e desintoxicante por conta própria. Concordam? Será que vocês podem me responder aqui no chat, quem está aí comigo ainda? Será que já deu para ter um ponto de partida? Coloca assim, sim, não. Quem puder aí colocar no chat para mim. Sim. Ah, ótimo. Sim. Sim, Ótimo. Perfeito. Ótimo. Bom, mas se eu pudesse ajudar vocês, então, pessoalmente, mais de pertinho, nos próximos passos dessa alimentação desintoxicante para ativar o sistema imunológico, o que vocês achariam? Será que eu posso falar de uma oferta especial que eu trouxe aqui para vocês? Posso fazer? É só para vocês, tá? Para quem assim quer dar os próximos passos, quem quer realmente assim investir na sua saúde, investir na sua alimentação. Aí eu trouxe realmente algo assim muito, muito especial, uma oferta que eu nunca, né, não fiz mesmo assim antes para nenhum grupo. Então eu trouxe aqui todo mundo que está no nosso grupo vai poder participar, né? Quem está aqui que vai ganhar o PDF, né? Eu gostaria que vocês
depois me falassem, né, o pessoal que ficou aqui até o final, eu vou dar uma olhada, né, para ver quem pode falar comigo no WhatsApp para pedir o presente que eu tenho para vocês, que é uma tabela de germinação de sementes. Pronto. É só pedir para mim no WhatsApp, tá? Você vai lá no meu pessoal, não pede no grupo, porque o pessoal, muita gente que não assistiu, não vai ter, né? Então, se você puder pedir para mim pessoalmente, no meu privado, tá? Eu quero a tabela de germinação, tá bom? Aí eu mando para vocês a tabela de germinação. Mando o link para vocês fazerem o download no celular ou no computador de vocês. Então, gente, a alimentação é um estudo, né? Como eu falei para vocês. Então, o meu convite hoje para vocês é uma mentoria em alimentação desintoxicante para ativar o sistema imunológico comigo, claro, Bruno Andrade, nutricionista. Essa mentoria online. Então, eu vou explicar para vocês como é que ela vai funcionar. Aqueles que têm interesse, que desejam continuar um pouco mais esse estudo nas próximas semanas, né? Eu vou estar abrindo essa turma, que é essa turma da mentoria de alimentação desintoxicante. Aí, nas próximas semanas, eu vou realmente dar uma atenção maior, tá? Para o pessoal que estiver junto na mentoria, mas eu vou estar sempre à disposição para vocês, tá bom? Então, como que vai funcionar a mentoria? A mentoria, gente, é bem simples. São 4 aulas, que nem essa, só que são 4 aulas mais aprofundadas, tá? São aulas mais direcionadas. Então, eu escolhi aqui alguns temas iniciais, mas que o grupo, né, que vai ter um grupo fechado, né, para quem entrar na mentoria, vai poder também colocar os seus desejos de saber, né, fazer a alimentação, nutrição, e eu vou poder estar pertinho de vocês, podendo auxiliar melhor vocês, tá? Então, a minha proposta é a gente fazer um grupo fechado de estudos, tá? Em 4 aulas ao vivo, igual a essa, e online, que você pode assistir da onde você estiver, do conforto da sua casa. A aula 1 alimentos inflamatórios e intoxicantes que degradam o sistema imunológico. Então, acho que a primeira coisa, gente, é a gente estudar o que não comer. Não sei se vocês concordam. Primeira coisa é eu entender o que eu não posso fazer, né? O que eu preciso, ou pelo menos diminuir, ou aquilo ali que está me matando, por exemplo, né? Ou que com o tempo, silenciosamente, porque muitas coisas da alimentação são assim, né? Estão me fazendo mal. Então, a primeira coisa, a primeira aula é ser alimentos inflamatórios e intoxicantes. Então, vou falar para você, muita gente não sabe, essa aula é ótima, gente, essa aula de alimentos intoxicantes. Muita gente não sabe o que tem dentro de várias coisas que a gente compra ali no supermercado, não sabe ler rótulo, não sabe o que significa várias coisas que tem ali, que são conservantes, né, e que fazem muito mal para a gente. E o que isso influencia no nosso corpo, né? A segunda aula é alimentos desintoxicantes, ou seja, ao contrário, né? Quais são os alimentos que desintoxicam, que são funcionais, ou seja, que ajudam a prevenir, né, e tratar doenças e ativar o nosso sistema imunológico. Então, a gente vai falar um pouco, aprofundar sobre o sistema imunológico, vou falar um pouco para vocês, né, como nutricionista, como é que ele funciona e quais são os alimentos que que ativam o sistema imunológico, tá? A segunda aula e a terceira aula do grupo de estudo fechado, ele é sobre alimentos desintoxicantes, ou seja, que limpam a gente, o sangue, e funcionais, para ativar o sistema imunológico. Então, eu dividi em 2 partes, tá vendo? A aula 2 é a parte 1 e a aula 3 é a parte 2, porque aqui eu quero realmente entregar para vocês o que eu tenho de melhor, tá? Para oferecer em relação a essas receitas, a esses alimentos, tá? E a quarta e última aula é sobre envelhecimento e longevidade, que é um tema que eu tenho estudado, e hoje eu soube que vou ganhar um presente, que é um estudo sobre um livro de uma amiga de longevidade também, de nutrição e longevidade, fiquei muito feliz. E eu acredito assim, que é um tema que interessa a todos nós, porque todos nós estamos envelhecendo, independente da idade que nós estamos aqui, né? E vai ter um resumo e uma celebração online que a gente vai fazer só a gente também do grupo, tá certo? Depois eu falo para vocês como é que vai ser isso. E a melhor parte nem é só assistir essas aulas, gente.
Então, a mentoria vai ter essas 4 aulas, tá? Cada aula vai ser 1 hora também, nas próximas semanas, tá? Vai ficar gravado, vou explicar aqui para vocês. Mas o mais importante, eu acho, quando você faz uma mentoria, quando você faz algo desse tipo de estudo fechado com um profissional, né? Um nutricionista, por exemplo, é você ter essa permissão de ter essa orientação personalizada, né? Ou seja, em cada sessão de perguntas e respostas ao final de cada encontro. Eu acho que essa troca, né, que eu sempre deixo um pouquinho no final da mentoria para a gente poder conversar, né, mais ou menos como a gente começou hoje, né, bem mais assim de pertinho, informal mesmo, eu poder estar orientando vocês, né, dentro dos processos de saúde que cada um de vocês estão passando, tá? Eu acho que isso é muito valioso, né? E a gente vai ter um suporte, que é um grupo do WhatsApp exclusivo para alunos da mentoria, para esclarecer dúvidas que surgirem depois das aulas, durante as aulas, e eu poder estar dando esse suporte para vocês. Então, esse grupo que a gente fez para essa aula, ele vai continuar aberto, né? Assim, que são para as próximas aulas gratuitas, abertas, que vai ter mais, tá bom? Mas eu vou fazer um outro grupo, que é o grupo do WhatsApp fechado, para quem tiver interesse de entrar no grupo de estudos fechado na mentoria. Agora, gente, isso aqui para mim é a cereja uma das cerejas do bolo, que eu acho que você ter essas aulas, essas informações, né? Porque informação é luz, né? E você ter esse suporte, essa orientação, mas eu também vou entregar para vocês que isso é exclusivo também, né? A primeira turma que eu vou estar entregando esse livro, esse e-book, é um PDF de receitas desintoxicantes, né? Que tem lá, eu escrevi lá, sucos desintoxicantes, lanches desintoxicantes, leites e sementes germinadas e sopas desintoxicantes. Então, ele está dividido nessas 4 partes, e são várias receitas, é só receita, não tem nada de conceito, de explicação, não. Esse livro aqui, o e-book de receitas desintoxicantes, é só receita. E aí tem receitas para vários tipos de sintomas do corpo, né? Então, eu tenho aqui, vou pegar aqui para vocês para falar. Então, tem receita de baixou a energia, para aumentar a energia, bebida energética, salada de frutas, batida de frutas, tem o coquetel da obesidade para tirar o peso, o caldo de potássio, tem para alergia, tem rejuvenescimento, tem para unhas quebradiças, tem para limpar o sangue, tem o restaurador do fígado, para artrite. Isso são alimentos, sucos naturais, tá? Para cada uma disso que eu estou falando, anemia, dessas questões de saúde que eu estou falando aqui para vocês, tá? Então, esse e-book realmente ele algo muito rico, essas receitas. Bom, então, qual que é o valor desse investimento, né, na nossa saúde, né? Eu acho que investir na nossa saúde não tem preço, né? Não sei se vocês concordam comigo, né? Saúde realmente é algo, realmente é uma bênção divina e é algo que a gente precisa estar cuidando, né? Assim como a nossa própria vida, né? Não tem preço, claro, né? Porém, existem, né, valores, né? Esse nutricionista que vos fala também tem boletos para pagar, como eu costumo falar, assim como vocês também, como todos nós. Então, por isso a gente estipula, né, um valor, claro, né, para quem tiver interesse em entrar na mentoria. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, né, de valores, tá? Que aqui eu trouxe uma oferta exclusiva para vocês. Então, espera aí que eu vou falar quanto é, não é esse aqui ainda. Então, 1 hora de consulta, de consultoria comigo, hoje, atualmente, o Bruno quer fazer uma consulta, tá bom, é 250. A gente passa 1 hora, a gente conversando, eu entendendo, orientando, né, para você. Então, vão ser 4 aulas, né, isso, ao vivo e online. Então, 4 horas de consultoria ou aula seriam, então, R$1.000, né, se você for fazer as contas bem rápida. Porém, eu tenho um super, hiper, mega desconto para quem ficou até agora, para quem deseja entrar nesse grupo da mentoria. Então, ano passado, eu dei um desconto de 50%, né? E para o pessoal da outra mentoria que eu fiz, que não foi essa, era um outro grupo. Mas, vocês querem mais desconto?
Quem aí gosta de desconto? Eu amo desconto. Quem quer mais desconto? Então, eu trouxe, gente, para vocês, eu preparei tudo isso, né? Que a gente está buscando esse estudo, né? Essas orientações, né, para vocês. Então, essa oferta, R$ 250, as 4 aulas, nas próximas 4 semanas, mais o suporte do grupo do WhatsApp, mais as orientações que vocês podem receber comigo, mais o e-book exclusivo de receitas desintoxicantes, por o valor de uma consulta. Então, que é R$ 250 comigo atualmente. Então, essa oferta, ela é exclusiva para vocês, para esse grupo, né? Vai ficar por 48 horas, então eu vou deixar ela aí até o final de semana, né? Até o final da semana, né? 2 dias aí, a partir de hoje, tá? Esse valor você pode fazer um Pix para mim, ou eu posso mandar um link para você do Mercado Pago, para você pagar no cartão de crédito, até em 10 vezes, gente, de 26 e 25. Então, muito barato, né? Você 26 e 25, R$ 26 por mês para você estudar sobre saúde, alimentação desintoxicante, né? Tá com esse suporte. Então, como é que faz, Bruno, para se inscrever? É só quando acabar a aula, hoje, né? Ou mais tarde, ou amanhã, você falar comigo diretamente no WhatsApp para participar e garantir a sua vaga. Então, é só falar comigo no privado. Bruno, quero entrar na mentoria. Bruno, quero entrar no estudo fechado. Aí você fala, eu quero o link do cartão, vou pagar no Pix. Então, no cartão ele tem um pequenozinho acréscimo, se eu não me engano, é R$12,50 para quem for pagar no cartão, mas é só a taxa do cartão mesmo, tá, gente? No Pix aqui é esse valor mesmo, mas no cartão tem a taxazinha do cartão, tá bom? Então, gostaria de saber aqui o que vocês acharam. Cadê? Dúvidas, comentários. Coloquem aqui no chat, de graça, Bruno, preço ótimo. Eu fiz especialmente para vocês, gente. Ano passado foi 497 a mentoria do ano passado, né? Mas como é algo novo, esse movimento da alimentação desintoxicante, né? Que a alimentação com energia vital, que eu sinto que é isso que eu vim fazer aqui na Terra, né? Eu gostaria de compartilhar com vocês, né, esse conhecimento, esse estudo. Na verdade, gente, é uma construção de conhecimento, é um estudo, né? Eu vou tirar a minha tela agora, interromper o compartilhamento, para me olhar para vocês. Quem quiser ligar a câmera, quem quiser